Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de planejamento estratégico para o setor público. Eu sou a professora Carita Carneiro e estou aqui, nessa primeira aula, para dar início a essa jornada, para compreender os fundamentos essenciais do planejamento estratégico, para a gente focar nas especificidades da administração pública. Então, o que é esse planejamento estratégico? Por que o planejamento estratégico é essencial para a gestão pública? Então, nós temos uma cultura, o brasileiro, ele não foi preparado, nós não temos uma cultura de planejamento, em todos os sentidos das nossas vidas. E o planejamento, ele é essencial para nos direcionar em ações e metas das nossas vidas. Então, o planejamento estratégico, ele começa como uma plataforma gerencial no setor privado, e ele vem com uma força, a partir da década de 1990, para um gerenciamento no setor público. Ou seja, o setor público ele precisa ser gerenciado e planejado também nas suas ações para a consecução e para o alcance de metas e os objetivos para entregar, ao poder, para entregar para a população resultados das políticas públicas que são implementadas pelo poder público. Então, o objetivo dessa disciplina, é tornar o planejamento como uma ferramenta essencial no trabalho de vocês como gestores públicos. Quem pretende, quem está estudando para ser gestor público, precisa compreender que o planejamento estratégico é uma ferramenta poderosa de gestão, que contribui para o uso eficiente de recursos públicos, para a promoção de políticas públicas eficazes, sustentáveis, para que a gente não perca tempo nos nossos afazeres. E, quanto gestão pública, nós temos que entregar resultados para a população. A população precisa ver os resultados das políticas públicas. E isso tem que ser feito de forma estratégica, tá? Então, o planejamento estratégico, ele é um processo estruturado. Então, eu vou espelhar para vocês aqui uns slides que eu preparei. Só um minutinho. Vou abrir aqui para a gente acompanhar o que a gente vai falar aqui com vocês hoje, tá? Compartilhar. Muito bem. Então, vamos lá. Então, creio que vocês estão vendo aí, né? Então, a nossa primeira aula. E nessa primeira aula, então, vamos estruturar e elucidar o planejamento estratégico, que nada mais é do que um processo, estruturado, que envolve, define os rumos da organização, do seu departamento, do seu órgão. Então, o planejamento, ele é feito. Existe um ciclo, existem etapas para esse planejamento, de execução desse planejamento, para poder obter resultados eficientes na entrega de resultados para a sociedade das políticas públicas. Então, no setor público, esse planejamento ele envolve considerar vários elementos, os elementos da transparência, da legalidade, da equidade e da eficiência. Então, não se trata apenas a gente listar ações que a gente precisa fazer no nosso departamento, no nosso órgão. A gente tem que pensar estrategicamente como que essas ações elas vão impactar no futuro com base em dados, diagnósticos, objetivos coletivos. Então, nós, enquanto cidadãos, enquanto gestores, nós temos que utilizar a nossa vivência, a nossa percepção do que nós queremos de uma política pública especialmente. Então, hoje, esse planejamento estratégico no setor público, ele é uma ferramenta primordial para promover o alinhamento, o foco, a adaptabilidade e cumprimento das obrigações legais dos gestores públicos. Então, nós, enquanto gestores públicos, servidores públicos, nós temos o dever de
cumprir com a legalidade, de ser eficiente, de ser transparente com as nossas ações. Então, isso tem sido cada vez mais exigido por parte do setor público na entrega dos resultados, tá? Então, nós temos, como eu disse aqui inicialmente, o planejamento estratégico, ele começou na esfera privada, né? E a esfera privada desenvolve isso muito bem. Por quê? Porque na esfera privada tem as entidades privadas, elas almejam lucratividade. Os resultados devem ser rápidos, eficientes, para trazer um resultado para a iniciativa privada. O poder público, ele angariou também essas estratégias de planejamento estratégico para o cumprimento das suas obrigações. Só que existe diferenças entre o setor público e o setor privado. Existe a diferença da realização desse planejamento estratégico no setor público e no setor privado. Então, a gente tem que destacar as diferenças, né, entre o planejamento que é feito em uma empresa privada e aquele que é desenvolvido, o planejamento desenvolvido no setor público. Então, enquanto no setor privado, né, se busca o lucro, o setor público, ele busca o quê? O cumprimento do interesse público, alcançar o quê? A satisfação da população frente às políticas públicas, os resultados e as garantias dos direitos que estão previstos na Constituição. Então, isso impacta diretamente as formas de avaliação, os critérios de decisão e as prioridades de cada tipo de organização. Então, por que a gente tem que planejar no setor público? Por que isso é essencial? Para melhorar a qualidade dos serviços prestados, para garantir o bom uso dos recursos públicos, para estabelecer prioridades governamentais claras, né? Para a gente dar continuidade às políticas públicas, mesmo com as mudanças de governo, de gestão. Então, o planejamento estratégico, ele está previsto em normas legais, como na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é importante vocês fazerem a leitura do material que foi postado. Tem um material teórico, tá? Tem as atividades para vocês fazerem, para vocês perceberem, né, que esse planejamento estratégico, onde que o planejamento estratégico está previsto em lei e como que a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal, exige que ele seja feito, seja realizado. Muito bem. Então, por que planejar, né? Foi o que a gente disse aqui, melhorar o gasto público, priorizar as ações, promover a continuidade administrativa, estimular a inovação e o cumprimento da legislação legal. E como que esse planejamento estratégico, ele se realiza? Quais são as etapas desse ciclo? Primeira coisa, pessoal, quando a gente está em um determinado órgão, a gente tem uma função e a gente precisa fazer parte, colocar a nossa vivência na nossa atuação na gestão pública. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico organizacional. A gente tem que ver como que o nosso departamento, como que está o ambiente interno, como que está o ambiente externo, quais são os objetivos do seu departamento, o que você tem que entregar de resultado. Então, você está entregando, você está cumprindo com o seu objetivo, tá cumprindo com a sua função enquanto gestor, e o seu órgão está entregando o que ele efetivamente está se propondo a cumprir na gestão pública. Então, tem que ser, primeiro passo é o diagnóstico organizacional, tá? E, a partir desse diagnóstico, definir, né, a missão, a visão, quais são os valores da sua instituição, do seu órgão, da sua gestão, estabelecer a partir dessa visão, missão, os objetivos e as metas que devem ser cumpridas, elaborar as estratégias, planos de ação. Então, nós vamos verificar aqui algumas estratégias para estabelecer esses planos de ações, que a gente tem uma ferramenta muito didática, que é a ferramenta do SWOT, né, onde você estabelece objetivos, metas, estratégias e um plano de ação para implementação e o cumprimento
tá? Dos valores e missões e objetivos do seu planejamento. E esse planejamento, ele tem que estar continuamente sendo monitorado e os seus resultados avaliados. Então, esse ciclo, ele é dinâmico, ele pode ser revisado, ele pode ser ajustado ao longo do tempo, conforme as mudanças do cenário. O planejamento estratégico não é algo engessado, ele pode ser alterado de acordo com as mudanças do cenário, tá? De acordo com as mudanças e perspectivas das políticas públicas, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, que esse planejamento governamental estratégico, ele sempre ele vai poder estar sendo adaptado ao contexto. Envolve, gente, não envolve só uma pessoa, todos os gestores, servidores do órgão devem estar envolvidos nesse planejamento estratégico. E qual que é o ponto de partida para você pensar no planejamento estratégico? Nós temos o plano plurianual. O plano plurianual é uma lei, né? É uma ferramenta estratégica de gestão, tanto no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, que vai orientar como que as políticas públicas, quais são as prioridades públicas do município, do estado, da União, como que essas políticas públicas vão ser implementadas. Então, o ponto de partida para você iniciar o planejamento estratégico é analisar o plano plurianual da sua gestão, seja a esfera municipal, seja um município, seja o governo estadual, seja o governo federal. Então, no plano plurianual é que vai estar estabelecendo, tá, essas missões, esses objetivos, as políticas públicas. E aí você vai analisar onde que você está inserido, o seu órgão está inserido em qual contexto desse plano plurianual, tá? Então, nós vamos aqui, eu trouxe um exemplo prático de um enfrentamento de um caso real. Aqui, no caso, um município que enfrenta problemas com a coleta de lixo. Então, vamos supor, você está dentro de um departamento e o seu departamento está enfrentando determinado problema. Que problema que você está enfrentando? Problema, igual esse exemplo prático aqui, que é a coleta do lixo. Então, a frota do município está sucateada, a gestão dos contratos não está sendo eficiente. Então, o que precisa ser feito? Precisa-se reestruturar a política dos resíduos sólidos para melhorar a eficiência da coleta de lixo. Então, vamos imaginar, né, que esse município está enfrentando esses sérios problemas com a coleta do lixo urbano. Então, a prefeitura vai fazer um diagnóstico e vai constatar falta de planejamento de rota, frota sucateada, falta de contratos bem definidos, de uma gestão eficiente desses contratos. Então, a partir disso, vai se definir um objetivo estratégico. Precisa-se reestruturar a política de resíduos sólidos. Então, que tipo de solução pode ser proposta, né? Então, haver parcerias, celebração de parcerias público-privadas, buscar um parceiro privado para poder trazer mais eficiência nessa coleta, ver o resultado, se essa parceria público-privada vai proporcionar uma melhora significativa no serviço e na redução dos custos. Então, isso é um exemplo prático de como se avaliar, né? E trazer a solução para esse problema, que é um exemplo. Então, planejar, pessoal, é essencial para tornar a gestão pública mais eficiente, tá? Orientada por resultados, voltada para o bem comum, tá? Então, nessa aula, a gente aprendeu o quê? Os fundamentos do planejamento estratégico, as suas particularidades no contexto público. Então, a gente precisa aprofundar o entendimento sobre os passos do planejamento estratégico governamental. Então, desde o início do processo até a tomada de decisões estratégicas baseadas em diagnósticos. Então, não se esqueçam. Vamos ler os textos indicados na obra da professora Ana Castro, que está na rota de aprendizagem de vocês.